Oi, pessoal. A gente imagina que todo mundo está ouvindo esteja ciente do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E esse é um tema complexo e envolve muitas coisas que certamente a gente não conseguiria abordar de uma forma rápida aqui. Mas nesse momento o que importa é a gente usar esse espaço para incentivar vocês a doarem e ajudarem, cada um dentro das suas possibilidades. Essa situação do Rio Grande do Sul ela é complexa, né? Porque tem as pessoas que são afetadas diretamente pelas tragédias, sendo por perderem pessoas ou por perderem suas casas, perderem tudo. E a gente queria se solidarizar com essas pessoas, primeiro de tudo, mas também afeta indiretamente quem está longe, né? Quem está acompanhando, vendo as notícias e sentindo os muitos sentimentos que ver uma situação dessas é capaz de despertar na gente. Então nós, da Psicologia Sincera, queremos fazer a nossa parte e aproveitar essa plataforma que temos para compartilhar projetos de confiança e incentivar vocês a fazerem a parte de vocês, do tamanho que essa parte for. A gente pode até acabar pensando que por já vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas, né, doando, a nossa parte não vai fazer tanta diferença e o que já está sendo feito é suficiente. Mas, gente, isso não é verdade. Em situações como essa, não existe suficiente. Por isso, vamos disponibilizar aqui embaixo na descrição do episódio alguns links de lugares confiáveis que vocês podem contribuir com uma doação ou para vocês saberem mais como ajudar. É só olhar aqui no link na descrição. Alô? Alô? Gravando. Cara, eu acho que eu tenho que falar mais perto. Voz aveludada começou. Modo on. Eu não sei nem se eu deveria, mas eu vou tentar falar mais perto. Eu sempre tenho que falar perto. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E antes do episódio começar de fato, eu quero deixar um convite pra vocês, para se você ainda não é o nosso apoiador, você se tornar. Vocês podem entrar aqui no link da descrição do episódio, que vai ter lá, seja um apoiador, vocês clicam, vocês vão pro Orelo, que é outra plataforma, vocês se inscrevem por lá. São mandamentos de que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá? Vocês se inscrevem por lá por um preço super acessível e vocês podem se tornar o nosso apoiador com direito a um episódio exclusivo por mês, tirando toda a biblioteca de conteúdo exclusiva que já tá lá e já tem vários episódios. Já tem uns 20 episódios já de Se Eu Fosse Chutar. Então, se você ainda não é um apoiador, eu vou deixar esse convite pra vocês ajudarem também esse projeto a ficar aqui no ar, a manter o podcast. E pra quem já é apoiador, eu quero dar um beijo, um abraço em cada um de vocês. Nós agradecemos demais. E agora, voltando pro que importa aqui no episódio. Hoje é o quadro mais querido aqui do nosso podcast, que é o Analisando. E a gente separou uma história só, porque é uma história longa e eu acho que é uma história que dá pra gente falar muito sobre relacionamento abusivo. A gente fala muito sobre relacionamento aqui e hoje a gente tirou um relacionamento assim que eu acho que dá até de livro, assim, quando a gente vê que os padrões estão bem certinhos ali, do vai e vem, dos abusos, enfim. Eu acho que hoje vai ser bem didático, vamos botar dessa forma, da gente entender o relacionamento abusivo, o que tem por trás, o que a gente quer questionar aqui com essa ouvinte que mandou a história. E se você quiser participar desse quadro, mandar a sua história também, você pode enviar pro nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. A gente vai sinalizar que a gente recebeu a história e ela vai entrar aqui pra fila pros próximos episódios que vão ser feitos. E, gente, é muito importante a gente falar, assim, 2 pontos aqui. Primeiro que a gente acha que é muito importante pra mulheres, principalmente, que estão ou acham que estão num relacionamento abusivo, ouvirem esse episódio em algum momento, porque acho que ele vai trazer muito essa informação, bem como a Ana Teresa falou, de livro, sim, do ciclo do relacionamento abusivo, de características, e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas é muito importante a gente pontuar também esse aviso de gatilho. Então, pode até ser importante para você de ouvir, mas se você tá num momento mais vulnerável, se é um tema que te toca muito, é importante a gente colocar aqui esse alerta, esse aviso de gatilho, que é uma história que tem pontos, né? Tem traços de violência física, psicológica, enfim. Então, se você não se sente segura nesse momento para escutar essa história, deixa no momento que você se sinta mais segura, que você se sinta mais confortável, mais fortalecida em algum ponto, ou talvez que você esteja junto de alguém, com alguma rede de apoio. Então é importante a gente colocar isso antes de ler a história, mas então, bora lá de história. Oi, meninas! Fui abandonada pela minha mãe e fui criada pelo pai e minha madrasta. No começo, a gente se dava bem, mas na medida que fui crescendo, eu me revoltei. Morei com a minha mãe por 1 ano, mas ela preferiu mais o marido dela do que eu. Em menos de 1 mês de um término de um antigo relacionamento, comecei a me relacionar com o meu atual esposo.
Logo de cara, fui morar com ele. Tudo era 1000 flores, 1000 maravilhas, e a ex dele até tentou me alertar quem era ele de verdade. Mas, como tudo era flores, eu não enxergava os defeitos dele. À medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber mudanças de comportamento. Ele começou a ficar frio comigo, eu cobrava atenção, carinho e até sexo. Ele não fazia nenhuma questão de estar ao meu lado e ficava estranho comigo quando eu chegava perto para ver no que ele mexia no celular e não deixava eu mexer. Eu tinha a senha do celular dele e um dia tive uma brilhante ideia. Esperei ele dormir para mexer no celular dele, até que vi um contato novo e diferente salvo no celular. Quando eu questionei, ele me colocou como doida e falou que aquele número já tinha salvo no telefone dele antes mesmo dele ter me conhecido. Aceitei e tudo bem. Outro dia, ele estava indo para a roça e me deu o telefone para segurar. Mas parece que o diabo sussurra no meu ouvido. Vai, desbloqueia. Resolvi mexer no telefone e ele estava de conversinha com o bendito número que estava salvo há muito tempo. Quando ele percebeu que eu tinha lido as conversas, ele ficou furioso e começou a me xingar de desgraça e por que eu tinha feito aquilo. Mostrei para a mãe dele e mesmo assim ele ficou revoltado comigo, mesmo estando errado na situação como se estivesse certo. A moça não tinha demonstrado interesse nele, mas ele a todo momento insistia em sair com ela e ela saindo fora com medo de dar algum BO. Conversei com a mãe dele e o pai dele e a partir daí fiz o pior. Resolvi perdoar, achando que ele ia mudar. Pensei que tudo iria mudar pelo fato de eu ter perdoado. Tempo foi se passando e ele só piorava comigo e eu aceitava aquela situação de cabeça erguida até que chegou um ponto que não estava mais me reconhecendo. Comecei a ficar agressiva, muito possessiva. Começava a ver coisas onde não tinha. Minha confiança não era mais a mesma em relação a ele. Um dia eu comecei a conversar com um rapaz, mas não era nada demais. E com medo da reação dele, apaguei as mensagens. Até que meu esposo pegou meu celular quando caiu um dia e tinha uma espécie de um ponto de interrogação. Ele me perguntou quem era aquele rapaz e por que eu tinha apagado as mensagens e eu, em vez de ter falado a verdade, menti. Isso só piorou minha situação, porque meu esposo resolveu mandar mensagem para o rapaz tirando satisfação. Nesse mesmo dia, ele pegou e me levou para a casa do meu pai. Depois de um tempo, ele me mandou mensagem perguntando por que eu tinha feito aquilo e eu pedi perdão e pedi para voltar com ele prometendo que não iria fazer mais. Em menos de uma semana, a gente voltou, vivemos uma semana de puro amor até voltar tudo de novo. Peguei ele curtindo fotos de outras mulheres e novamente outra conversa com outra mulher. Comecei a jogar na cara dele o que ele tinha feito comigo, batíamos boca direto até chegar no ponto de violência. Eu cheguei a agredir ele e ele também triscou o dedo em mim. Resolvi terminar até um certo dia em que ele caiu de moto e eu fiquei louca de preocupada. Larguei tudo para cuidar dele e acabamos voltando. Nós dois saímos juntos e ele dava prioridade aos amigos e me deixava sozinha, dando liberdade para outros caras chegarem em mim. Oportunidade não me faltava, mas nunca tive coragem de trair ele quando nós saímos para nos divertir. Nesses momentos, ele ficava com os amigos dele e eu com os meus. Eu não podia beber, dançar e curtir, que ele já começava fazendo chilique. Não poderia nem mesmo conversar com o sexo masculino. Um dia nós estávamos no jogo de futebol, ele começou a criar intrigas por causa de sinuca. Na hora nem percebi que era ele ao entrar no bar. Fui chamar ele e ele me xingou na frente de todo mundo. Fiquei bem constrangida e comecei a chorar. Poucas horas depois ele me viu chorando e veio me perguntar por que eu estava chorando. Eu mandei ele sumir e sair de perto de mim. Comecei a beber com as minhas amigas e não ligar para ele. Comecei a dançar forró e conversei com um homem. Ele veio para conversar comigo e eu simplesmente ignorei. Fui para um outro canto até que ele me puxou pelo braço na frente de todo mundo que estava lá. Eu ia revidar, mas minha amiga não deixou porque todo mundo estava lá, só esperando a hora dele triscar um dedo em mim. No dia seguinte, chamei ele para conversar e ele me pediu perdão. Resolvi aceitar, mas pouco tempo se passou e nós dois tivemos outra briga. Caímos um na mão com o outro. Ele me empurrou, bati a testa na quina da mesa e, novamente, ele me pediu perdão. Ficamos sem se falar 2 semanas dormindo em camas separadas até ele vir caçar gracinha comigo. Resolvemos viajar para passar o ano novo na casa da prima dele e, novamente, ele não deu nenhum braço a torcer. Ele estava escondendo algo de mim quando mexia no telefone e eu não podia chegar perto que ele já guardava. Ficava todo incomodado com a minha presença, então aproveitei a oportunidade quando ele estava bêbado e clonei o WhatsApp dele. Não peguei nada demais e passamos o ano novo sem brigar. Ao voltarmos para casa, vi que ele respondeu um story no WhatsApp de uma menina com uma figurinha e ela dando liberdade. Ele mandava figurinhas bem inusitadas e sexuais para ela e fiquei puta da vida quando vi aquilo. Não falei nada até esperar para ver no que ia dar.
Para meu azar, ele descobriu que o WhatsApp estava sendo clonado e veio tirar satisfação comigo. Joguei na cara dele um dos prints das conversas dele com a menina. Ele me colocou como psicopata, me chamou de doida e que não tinha conhecimento dessa menina. Então mandei mensagem para a menina, apesar de saber que ela não tem culpa, pois ele é casado e é quem deveria dar o respeito à relação. Quando ela respondeu, falou que não tinha falado nada demais, mas já achei aquelas figurinhas bem desrespeitosas. Falei pro meu esposo que não iria aceitar esse tipo de situação novamente e tivemos outra briga por causa de um perfume que eu não gosto que ele passe. Cheguei ao ponto de esconder. Eu estava realmente virando uma psicopata. Batemos boca e eu pirracei ele o dia todo. Ele me xingou na frente de todo mundo no meio da rua e me mandou mensagem falando que não aguentava mais, que eu que tinha que mudar, só que ele não compreendeu a minha situação. Tivemos uma bela e longa conversa pelo WhatsApp, ele me cobrou mudanças, sendo que ele também tinha que mudar. Quando eu acordei hoje, resolvi dar um basta nessa situação. Mas quando eu falei com ele que eu iria embora, ele não aceitou. Conversamos e ele me prometeu que iria mudar se eu mudar. Não estou feliz nessa relação, quero ir embora, mas não sei como me abrir e falar com ele. Cansei de dar novas oportunidades para uma pessoa que não tem consideração por mim. E aí, meninas, o que eu faço para sair desse relacionamento? Por onde começar com essa história? Porque enquanto a Ana Luísa lia, a sensação que foi me dando é de uma montanha-russa. E assim, segurando meio que o fôlego. Na hora que tá subindo, segura o fôlego que vai descer em algum momento. Então, é o tempo inteiro essa montanha-russa de sobe, desce, sobe, desce. É uma história longa. E eu lembro que quando chegou pra gente, eu não só tive essa sensação de toda hora se repete, né, ciclo sobe e desce, como também eu fui ficando cansada ao ler a história. Pelo menos foi a sensação, dado quem eu sou, dada a minha história de vida, de um cansaço de sempre ser a mesma coisa em situações diferentes. Então, eu tô aqui imaginando, ouvinte, que talvez isso possa ser um dos sentimentos. Vou deixar o questionamento aí pra você, que você tem em relação ao seu relacionamento, de você tá cansada de ter que ficar lidando com esse mesmo tipo de situação de novo, em situações diferentes. Porque é sempre o mesmo comportamento de ele não respeitar a relação, ele procurar outra mulher, ele ser agressivo com você, pedir perdão, você perdoar ele e ele retornar com todo o comportamento de novo. E eu entendo que você já sabe que isso é um padrão dele, eu não tô aqui pra culpar você em relação a isso, mas eu tô aqui pra te dar um colo de que, nossa, deve ser muito cansativo lidar com alguém que você tem a esperança que vai fazer diferente, que vai ter mais consideração com você e não tem, sabe? Nunca tem um comportamento que dá uma esperança em relação a isso. Eu vou falar que eu fiquei até com dificuldade, quando eu li essa história, de focar e de pensar exatamente no que falar aqui, porque são tantos pontos, assim, são tantos aspectos que a gente pode entrar dentro dessa história e dentro do tema relacionamento abusivo, mas dentro disso que a Ana Teresa falou, vou já puxar um fio, que é, para você que enviou essa história e para quem tá ouvindo e também se identifica de alguma forma com esse tipo de dinâmica do relacionamento, gente, tem um nome para isso, tem um nome que é ciclo do relacionamento abusivo ou ciclo da violência, que é justamente quando você consegue perceber esse padrão, assim, repetitivo de acontecimentos e de diferentes fases. Eu não vou entrar muito nas fases do ciclo aqui, até se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui embaixo. A gente pode retomar esse tema e fazer um outro episódio sobre isso, mas a gente já tem um episódio em que eu e a Ana Teresa falamos com mais profundidade dos diferentes ciclos de um relacionamento abusivo. Se vocês pesquisarem aí relacionamento abusivo, provavelmente vocês vão encontrar esse episódio. Mas assim, só reforçando aqui, né? Isso é um fato, isso é o que acontece muitas vezes nas relações, assim. E é um ciclo que é muito complicado de sair, né? Mais pra frente do episódio eu vou falar dessa parte do sair, mas porque acaba, quando eu tava lendo e estudando, né, sobre relacionamento abusivo, é muito louco como, de alguma forma, se torna um ciclo vicioso pra quem tá presente, até mesmo pra vítima. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando de falar aqui, assim, é de pontuar como que eu acho que essa história, infelizmente, eu sinto muito pra você, ouvinte, que mandou essa história, e ao mesmo tempo agradeço pela sua confiança e coragem de você compartilhar sua história aqui com a gente, mas como que essa história, ela é um exemplo muito fidedigno de uma relação abusiva. A gente pode ver muitos pontos aqui, gente. A gente pode ver essa coisa do ciclo, desse ciclo vicioso, a gente pode ver até, por exemplo, como que dentro desse ciclo, inclusive, é muito comum, porque tem relacionamentos abusivos em que uma pessoa é a abusadora e é a abusiva e a outra é a vítima, e geralmente numa dinâmica de abuso tem isso, né? O abusador e a vítima. Mas uma das coisas muito comuns e que a gente vê nessa história é que
eventualmente a própria vítima vai espelhando os comportamentos abusivos, né? Então, você trouxe alguns comportamentos seus de posse, de invasão, enfim, ter, por exemplo, clonado o WhatsApp dele. Comportamentos assim não fazem parte de um comportamento de um relacionamento saudável, né? Relações saudáveis, elas precisam ter limites, elas precisam ter individualidade. Então, assim, só que é muito louco, inclusive, porque eu até consigo ver isso, já vi isso em alguns casos que eu atendi no meu consultório, né? De mulheres vítimas de relacionamento abusivo, mas que sentiam muita culpa, porque, inclusive, eu não lembro se você usou a palavra culpa aqui, mas algumas palavras me vêm, assim, e além de quem tá ouvindo se identificar com esse relato, né, se identifica com esse relato, outra coisa que eu fiquei pensando, assim, um relacionamento que tem muita confusão, assim, dá uma sensação de muita confusão, assim, de pisar em ovos, de, como a Ana Teresa falou, dessa montanha-russa, vez sente uma coisa, vez sente outra, e aí fica dentro desse ciclo, como se você estivesse o tempo todo dentro de um mar muito agressivo, muito, assim, numa tempestade com ondas muito grandes, uma coisa meio perdido, assim. Isso pode significar, não necessariamente, tá? Mas pode ser um alerta para você ver se você está num relacionamento abusivo. E aí, só para fechar essa parte da minha fala, uma coisa que é muito louca que eu percebo é que, assim, mulheres carregando um sentimento muito grande de culpa em relação à sua experiência e sua vivência no relacionamento abusivo, até porque o abusador, aqui a gente tá falando num recorte heterossexual, é importante falar. O abusador, e o seu namorado faz isso, manipula e tem falas pra jogar a culpa na vítima, né? Na mulher. O que eu vejo muito acontecendo é que quando a pessoa, né, a mulher ou a vítima espelha, por exemplo, uma atitude abusiva, de tipo uma invasão de privacidade, clonar o WhatsApp, no seu caso, alguma coisa do tipo, isso acaba sendo um fio muito forte pra manter a vítima atrelada a essa culpa, que quando ela tá atrelada a essa culpa, ela também ainda está atrelada ao relacionamento, né? Então, vocês percebem, gente, é muito complexo. Eu acho muito complexo e acho legal que você trouxe que relacionamentos abusivos, eles não são necessariamente tão simples entre abusador e vítima, principalmente com relacionamentos longos, pelo que eu tô entendendo que você trouxe, ouvinte. Até porque você veio de um ambiente familiar, que você deu a introdução, né, no início do episódio, que é um ambiente conturbado. A gente não tem detalhes, mas eu imagino que quando a gente sofre abuso e violências mais velhos e a gente não tende a questionar ou não tende a ter uma repulsa ou um movimento de se afastar, é porque eu tenho normalmente uma pulguinha atrás da orelha que esses abusos já aconteceram lá atrás, eles foram normalizados e, consequentemente, estão sendo normalizados no momento presente também. Então, eu tenho as minhas dúvidas de como foi sua infância e sua adolescência. Eu imagino que não tenha sido fácil quando você fala dessa configuração de família que seu pai não queria você, sua mãe não queria você talvez não tenha recebido o amor que você achava que você merecia, e aí você tá num relacionamento que você não recebe o amor que você acha que você merece. E eu acho que você fala isso no começo, quando você cobrava atenção, você cobrava carinho, você cobrava sexo, mas você se manteve de cabeça erguida no relacionamento. Isso eu achei muito interessante da sua fala, porque mesmo sabendo que você estava insatisfeita, não sei o quanto você entrava em contato com isso naquela época, você se manteve. E eu senti que foi uma coisa que você escreveu que me passou muita impressão de um auto-sacrifício. Olha como eu tenho uma vida sofrida, mas eu estou aqui, eu estou me sacrificando, estou me dedicando a essa relação. E aí entra naquele recorte de gênero heterossexual que a mulher tem que salvar a relação. A mulher muda o homem, a mulher faz o homem. A mulher está ali para salvar o relacionamento. Também me questiono se existem crenças e ideias de que a vida é sofrida mesmo. E você está destinada a sofrimento, você está destinada a esse tipo de situação. Porque eu consigo ver que houve uma resignação, que você se viu não suprida, mas você se manteve onde você estava, até como um ato de heroísmo, não sei. Mas assim, como se fosse algo positivo da sua personalidade, não algo que a gente deveria estar ali. Poxa, será que eu deveria estar fazendo alguma coisa a respeito disso? Exatamente. Isso é muito complexo. Outro ponto importante a gente colocar aqui, né, importante para identificar o que pode ser, possivelmente, uma relação abusiva. No caso da ouvinte, é nítido que é, mas eu digo assim, uma das características é esse início que você falou, né, assim, de no início tudo era mil maravilhas, tudo são flores e tudo é maravilhoso. E claro, gente, assim, quando você tá conhecendo uma pessoa, aquela fase inicial da paixão, do apaixonamento, é comum dar essa sensação de tudo é lindo, mas
tem uma característica muito específica que muitas vezes está presente no início de relacionamentos abusivos, que é chamado de love bombing. Se vocês, o termo é em inglês mesmo, né? Mas é como se fosse bombardeamento de amor, né? Traduzindo, que o abusador, né? Ele tem esse momento em que ele é maravilhoso, em que ele faz de tudo, em que até assim, num nível exagerado mesmo, num nível fora do comum ou do normal, não gosto muito dessa palavra assim, mas de alguma coisa ali que faz sentido e que é condizente com o momento, com o contexto, com a realidade. Assim, realmente fica muito, é uma coisa assim, como o próprio nome diz, né? Desse bombardeamento de carinho, de atenção. Você é maravilhosa, você é a melhor pessoa do mundo, você é a melhor mulher do mundo. Aí isso pode ser por meio de falas, isso pode ser por meio de ações, isso pode ser por meio de muitas coisas. Que é uma das formas, primeiro, dessa pessoa se mostrar como uma pessoa muito maravilhosa e muito encantadora. E a partir disso, fisgar aquela pessoa, aquela mulher, né? Como se fosse a primeira isca, digamos assim, né? Então, isso é uma coisa importante de prestar atenção. E aí, entra em 2 pontos muito complicados quando a gente fala desse recorte heterossexual. O primeiro é o que a Ana Teresa falou, que a gente até já tem um episódio sobre isso. Todos os episódios que a gente está referenciando, a gente vai até linkar aqui na descrição do episódio para ficar mais fácil para vocês ouvirem tudo como um grande combo. Mas a gente entra mais nesse tema no episódio chamado Qual o Lugar da Mulher em um Relacionamento? Que a gente fala exatamente desse ponto que a Ana Teresa trouxe. Primeiro, socialmente, nós como mulheres somos educadas e ensinadas a ser exatamente desempenhar esse papel ali da Cinderela e da mulher que vai salvar o homem e que a gente tem que perseverar mesmo, porque assim, é como se o nosso valor como mulher tivesse atrelado a ter um relacionamento bem-sucedido com um homem, né, nesse recorte heterossexual, e 2, assim, não só ter um relacionamento bem-sucedido, mas dentro desse papel mesmo de se sacrificar e de mudar esse homem ou de salvar esse homem, né? Então, um dos motivos das mulheres ficarem em relacionamentos abusivos, né? Porque as pessoas podem, por exemplo, ouvir uma história dessas e a primeira coisa é se perguntar, né? Caramba, o que faz essa mulher ficar? Gente, é muito mais complexo do que parece, assim. É como se tivesse no nosso DNA que a gente deveria ficar, né? Até que a gente comece a questionar essas coisas, questionar o que a gente aprende muitas vezes socialmente, o que a gente aprende até nas nossas famílias. Muitas vezes reforçam essas ideias desse lugar, entre aspas, conservador, né? Da mulher, desse lugar de salvar. E a outra coisa que é complicada desse fenômeno que eu falei, né? De bombardeamento de amor, é que isso prende, e prende mesmo, porque eu já vi isso na minha vida pessoal, eu já vi isso na minha clínica, prende a mulher a uma esperança. Quando eu estava estudando relacionamento abusivo, eu vi uma fala muito forte, assim, que 2 coisas que mantém e que a mulher precisa matar para sair da relação abusiva é, a esperança, que é muito atrelada a isso, porque ela fica ali esperando, né, aquele momento que aquele cara vai voltar a ser aquela pessoa do início, que se mostrou maravilhosa, que valorizava ela como ela merecia e que fazia aquilo que ela gostaria, mas que não é genuíno, gente. Isso é uma forma, isso é manipulação. E às vezes, né, e aí quando eu falo de ciclo, voltando porque eu tava falando do ciclo, parte do ciclo é até o que você, ouvinte, descreveu, de vocês brigam, vocês têm um momento de explosão e aí tem um momento de reconciliação, que muito provavelmente é isso. Ele resolve te perdoar, né? Porque ele consegue colocar essa culpa toda em você e aí ele resolve te perdoar, ou você também perdoa ele em alguma coisa que ele fez, e aí tudo é 1000 maravilhas de novo. E aí talvez ele volte a ser por um dia, uma semana, um mês, o que for, aquele cara maravilhoso que ele se mostrou no início. Mas vocês têm que perceber, gente, que quando tá dentro dessa dinâmica de um ciclo vicioso, desse padrão repetitivo, não é saudável e não é genuíno. Assim, um relacionamento saudável não é pra ser você se relacionando com pessoas, assim, meio completamente diferentes e que vai depender, da fase que vocês estão, e 2, se você tá impondo seus limites ou não, se você tá falando suas satisfações ou não. E só mais uma última coisa em relação a isso, que eu falei de uma das coisas que a mulher tem que matar, né? Que é a esperança, e a outra é a culpa, né? Que eu tava falando, que também é muito complicada, porque quando você se relaciona com uma pessoa muito manipuladora, uma das coisas que a pessoa consegue acabar fazendo dentro de muitos desses discursos que, inclusive, seu namorado fez, né? Quem tá se identificando também, que é não se responsabilizar e botar a culpa
na vítima. É um homem infantilizado, né? Que muitas vezes acontece, o machismo acaba deixando os homens nesse lugar que, já que a responsabilidade de salvar o relacionamento é da mulher, ele pode ser o garotão, né? Então, acaba que você consegue ver que ele tá sempre muito conectado com o desejo dele, quem ele deseja, quem ele não deseja, e você não. Você tem que se anular, até como uma mulher desejante e desejada, porque a partir do momento que você sai com seus amigos, você começa a beber, você tá nem aí pra ele, você se torna de novo um objeto de desejo para outras pessoas, ele fica completamente incomodado, porque ele não conseguiu te anular e te colocar dentro do controle que ele queria. E isso incomoda, porque no fundo ele sabe que ele não te trata bem, ele sabe que você não tá tão feliz na relação, mas é muito mais fácil você estar infeliz isolada do mundo do que você infeliz sabendo que outras pessoas podem te dar relacionamentos melhores. Então só toma muito cuidado, porque uma tendência também de uma relação abusiva é você acabar isolada e você perdendo seu brilho mesmo. Eu acho que a gente pode falar de uma forma mais subjetiva, dessa forma que o cara vai te diminuindo exatamente pra você não achar que você é capaz de sair do lado dele. Acho que ele faz isso de algumas formas. E você falou muito da possessividade, eu sinto isso muito na história, tanto sua quanto dele. Dele querer estar te diminuindo, de não querer que você saia com as suas amigas, como você também de querer controlar o que ele faz ou deixa de fazer. Você consegue ver que no fundo, o fato dele mandar mensagem, o fato dele estar entrando em contato com outras mulheres não tá dentro do seu controle? O que tá dentro do seu controle é se você quer estar ao lado dele, ele fazendo isso ou não. É a única escolha que você tem. Mas eu sinto que você tenta controlar se ele vai entrar em contato ou não. E isso, infelizmente, tá fora do seu alcance. E eu sei que é muito difícil, né? Porque entra naquele discurso. Mulher muda o homem, você não é mulher suficiente pra ele estar do seu lado, então por isso que ele tá procurando outros lugares. Ai, Mona. Só que eu acho que o que ele tá procurando, ele não vai... Assim, vamos lá, vamos alfinetar. O que ele tá procurando, eu não acho que ele vai encontrar em nenhum relacionamento com nenhuma mulher. Porque o que ele tá procurando tá muito mais relacionado à autoestima dele e ele com ele mesmo. Então, independente de quem ele tá mandando mensagem, gente, eu não acho que esse buraco aí que ele tá tentando suprir vai ser suprido. Que se fala pelas montanhas. Mas vamos voltar pra você, que você é o foco do episódio. Eu entendo que você também tá procurando afeto. E eu entendo que a partir do momento que você tá cansada de não receber no seu relacionamento, você começa a procurar em outros lugares. Mas você não consegue ver que isso também é uma bandeira vermelha de... Você sabe que você merece mais. Tem uma voz de saúde dentro de você, sabendo que você quer ser amada de outra forma. E quando ele diz pra você, né, que o relacionamento não acabou porque ele não quer... Que aí eu acho que também entra uma linha de raciocínio de posse, porque a partir do momento que você pertence a ele, ele que decide, né? O relacionamento ali, se você continua sendo objeto dele ou não. E você vai ter que colocar esse limite. Muitas vezes, para sair de relacionamento abusivo não é fácil. Tem vezes que você sim vai ter que procurar sua rede de apoio. Talvez você tenha que procurar a polícia, dependendo dos casos, porque tem caras que realmente não respeitam. Então, toma cuidado como você vai fazer esse término. Procure rede de apoios, até rede de apoios que ajudem mulheres, muitas vezes, a passarem por relacionamento abusivo. Porque tem homens que realmente não respeitam e podem ficar agressivos com o término, porque eles perdem esse controle, né, diante da mulher. Então, toma cuidado em relação a isso, mas eu acho que a partir do momento que você não tá feliz na relação, você não é obrigada a estar na relação. O que eu fiquei pensando, ouvindo você falando, Teresa, que, assim, primeira coisa, eu acho que um relacionamento em que ambas as pessoas, ou uma das pessoas, quer que a outra mude, e eu vejo isso muito também, assim, né, de comentários. Até como você falou, ouvinte, você trouxe uma situação sua, né, de que tem um perfume dele que você não gosta que ele passe, né, ou alguma outra coisa, assim, de... Não sei, eu já vi homens falando para mulheres que elas têm que emagrecer para eles ficarem na relação, assim. Um relacionamento em que tá ali a base da relação, essa esperança que o outro mude, e principalmente um desejo seu de você, de ter um controle em relação que a pessoa mude, não é um relacionamento saudável. E a outra coisa que me veio, eu ouvi essa frase e eu vou falar essa frase para mim mesma, para todos os meus clientes e para todo mundo quando eu puder, que é: você realmente vai entender, vai saber se a relação é saudável ou não quando você falar não. Assim, o não nas relações é um ótimo filtro. Porque relações que não respeitam o seu não respeitam os seus limites, não respeitam os seus incômodos, provavelmente vão ser relações... Eu não gosto de generalizar, né? Mas assim, são relações para, no mínimo, você problematizar alguma coisa ali. Se faz sentido ou não, assim, mas que é um filtro para você ter uma clareza em relação à saúde daquela relação. Assim, você realmente vai conhecer quem deveria estar do seu lado e quem merece estar do seu lado quando você falar um não. Assim, quem que aquela pessoa é, inclusive, quando você fala não. Eu fiquei com isso. E aí, pra gente ir fechando, assim, você perguntou, né? O que eu faço pra sair desse relacionamento? É muito fácil quando a gente vê uma pessoa, ou uma mulher, principalmente, num relacionamento heterossexual, num relacionamento abusivo, a nossa primeira coisa é ser... Ai, sai daí, termina, corre. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é tão simples assim. Até porque os índices de violência
inclusive de feminicídio, aumentam muito no momento do término em que a mulher tenta sair do relacionamento. Então, o que eu fiquei pensando é que, na verdade, eu acho que a primeira coisa é você tomar consciência da relação que você tá. De que você tá num relacionamento abusivo. Isso dado muitas vezes com informação mesmo, né? Assim, inclusive, uma das coisas que eu fiquei vendo quando eu tava estudando também sobre esse tema é que parece simples, não parece tão grandioso, mas mulheres ou pessoas que estão se identificando com essa história com que a gente está falando aqui. Se informem, busquem informação, busquem livros, textos, vídeos sobre esse tema. Se informem, porque a informação é poder, assim, é empoderamento nesse caso, né? Então, a primeira coisa eu acho que é isso. Através da informação, você tomar consciência do que é isso que você está vivendo, quais são os riscos, o que isso significa, assim, poder nomear, né? Acho que dá uma clareza. A segunda coisa que eu fiquei pensando é você construir, se você não tem, um lugar de segurança. E eu não tô falando nem só físico, mas físico também. Seja a casa de alguma amiga ou algum amigo, não sei, a gente não falou muito aqui da sua rede de apoio, mas a rede de apoio, a Ana Teresa falou agora no final, né? É muito importante, essencial, inclusive, em muitos casos de mulheres saindo de relacionamentos abusivos, né? Porque esse é um dos pontos mais importantes, é ver o quanto que você tá em risco ao tentar sair desse relacionamento. Levando em consideração que você já decidiu, você já entendeu que você não tá feliz, que você quer ir embora, só que você não sabe como se abrir e falar com ele. Porque é difícil, assim. Sair é difícil. Se desvencilhar dessa pessoa, como eu estava falando no início, o ciclo acaba sendo um ciclo vicioso. Então, cortar isso é muito difícil. Mas eu diria que essas são algumas das primeiras coisas, assim. Buscar uma rede de apoio, se informar, tomar consciência disso e construir essa segurança física mesmo, assim, de você, da sua preservação enquanto pessoa, da sua vida, para você poder fazer esse movimento, principalmente levando em consideração que já teve violência física entre vocês dois. Então, eu fiquei com isso. E aí, estando em segurança, você poder fazer esse movimento, né, com a ajuda da sua rede, enfim, como a Andresa falou, existem grupos de apoio, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive, esperem o final do episódio que a gente vai falar sobre isso, mas para você poder tomar essa decisão e entender que não é ele que decide se esse relacionamento continua ou não. Se o relacionamento, para um relacionamento continuar, as duas pessoas devem querer continuar. Se uma das partes já não quer, já não faz sentido. E o que eu vou dizer pra você é se fortaleça. Você não falou muito sobre a sua rede de apoio, quem você tá aí pra te ajudar nesses momentos de crise, mas procure eles. Eu não sei como é que é, se você não tem ninguém. Comece a construir, você pode construir enquanto você tá no relacionamento pra já te preparar para a saída desse relacionamento, mas não deixe de procurar as pessoas porque talvez até você precise ir pra casa dessas pessoas ou acionar eles quando você decidir terminar. Pode ser que o seu esposo decida terminar primeiro, e aí eu acho que vai facilitar, mas se você quiser terminar e ele não, se proteja, se acione a sua rede de apoio. Inclusive, uma coisa que a gente não falou, mas já finalizando aqui o episódio, terapia, né? Você não falou muito desse aspecto, se é uma coisa que você faz, se você já fez, mas como a gente falou, sair de um relacionamento abusivo é muito difícil em muitos aspectos. Então, você poder ter esse suporte psicológico, né, de um acompanhamento psicológico ali, de uma profissional capacitada para isso, é muito importante. Com isso dito, né, esse foi o episódio de hoje. Se você que mandou essa história, e se você que tá ouvindo essa história de alguma forma se identificou, bateu mal, tá passando por uma situação parecida e você ainda não tá tendo um acompanhamento psicológico, vocês podem entrar em contato com a gente. Nosso arroba vai estar aqui embaixo. O meu é psicóloga Ana Luísa Braz e o da Ana Teresa. Arroba Ana Teresa Cavalcante. Vão estar aqui na descrição do episódio, junto com as nossas redes sociais do podcast, que vocês podem encontrar a gente no arroba podcast Psicologia Sincera. E também os arrobas dos nossos produtores aqui também, além da gente, que é o Rodrigo Moreno, que é o nosso editor de áudio, e o Fernando Picamilho, que é o nosso designer. E tirando isso, gente, a área de apoio que eu mencionei lá no começo do episódio também tá aqui na descrição. Vale reforçar. E também, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe. Se vocês acham que é um episódio que vale a pena para as pessoas ouvirem, não deixe de classificar com 5 estrelinhas o podcast, porque ajuda demais a gente e até a própria plataforma aqui a divulgar o nosso trabalho. E mulheres que estão ouvindo esse episódio e que estão se identificando, tem grupos de apoio, tem grupos de terapia para mulheres em que passam por relacionamentos abusivos. A gente não falou muito sobre isso aqui, mas isso é um recurso incrível, até para vocês ouvirem outras histórias de outras mulheres, para vocês se identificarem, para vocês verem que
não é só vocês e que vocês não são malucas. Provavelmente vocês estão sendo enlouquecidas por esse homem e por esse relacionamento. E, inclusive, eu, Ana Luísa, aqui do podcast, estou pensando em abrir um grupo de terapia para mulheres que passam ou que já passaram por relacionamentos abusivos, justamente para ampliar nossa possibilidade de ajuda aqui com vocês. Então, não tem nada concreto ainda, eu tô montando, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do episódio um link com mais informações para quem tiver interesse, assim, quem gostaria e pensa que seria legal para vocês já poderem fazer como se fosse uma pré-inscrição e quando esse projeto estiver pronto, eu entrar em contato com vocês pra gente fazer isso acontecer. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.